a nossa fé se nós não acreditássemos que Cristo está vivo, Ele que ressuscitou dos mortos. Meus amados irmãos, que dia de alegria esse, tanto que a liturgia canta solenemente, que dies confecit Dominus, exultemur et letemur in ea. Este é o dia por antonomasia, o dia dos dias, o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Essa alegria, ela é baseada exatamente na ressurreição de Cristo. Ele, ressuscitando dentre os mortos, nos dá a maior das provas, a maior da veracidade, nos garante a maior da certeza que Ele é o Messias, o Filho de Deus, aquele que deveria vir para nos salvar. Nós bem sabemos que com o pecado que o homem caiu, com o pecado original, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado também livre para que ele pudesse escolher o bem. A liberdade é um bem, e Deus não nos fez como que robôs, ou mesmo não quis fazer o homem como os animais. Os animais seguem ali uma lei estabelecida pelo Criador, não é? Por exemplo, a abelha, ela sempre vai buscar o néctar das flores, né? Cada abelha tem a sua função. A abelha rainha vai ter uma função específica, as operárias as outras. Então, desde o começo do mundo até o final dos tempos, a abelha vai seguir aquela lei. E ela não é livre, como os animais todos, para escolher fazer uma coisa ou deixar de fazer outra. A abelha, quando chega no novo dia, não é capaz de pensar e raciocinar, dizer, hoje eu vou ficar na minha casa, hoje eu vou acordar mais tarde, não é? Hoje eu não vou trabalhar. Os animais não são capazes de fazer assim, porque a eles existe uma lei, e eles seguem essa lei, a lei do instinto que Deus, o Criador, colocou neles. Sem mesmo ter consciência disso, eles cumprem o papel deles. Mas nós, seres humanos, e os anjos, fomos dotados de uma inteligência e uma liberdade, para que exatamente a gente escolhesse o bem, e livremente escolhendo o bem, fôssemos recompensados pelo Criador. Só que, podendo escolher o bem, poderíamos também não escolhê-lo. Poderíamos também rechaçar o bem. Poderíamos também escolher o não bem, o mal. E foi assim que aconteceu, tanto com os anjos como com os homens. E nós sabemos que daí começa toda a desgraça na humanidade, toda a desordem. Deus não é o autor do mal, mas fomos nós mesmos que, usando o mal da nossa liberdade, nós preferimos aquilo, uma aparência de bem, e não o bem em si. E por isso caímos no pecado. E com os nossos primeiros pais, caímos todos nós. Porque essa culpa, ela vem sendo transmitida de geração em geração. A chamada culpa original, o pecado original, porque está na origem dos nossos primeiros pais. Então, a humanidade toda, por assim dizer, tinha uma dívida imensa com Deus Pai, com o Criador. E para pagar, para saldar, para satisfazer essa dívida, para expiar esse pecado, e não só esse pecado lá na origem, mas os pecados todos que foram cometidos depois do pecado original, chamados pecados atuais, não é? Quando nós temos o uso da razão, quando nós atingimos a consciência, nós mesmos repetimos aquele pecado dos nossos primeiros pais, podendo dizer não à graça de Deus, não ao bem, e escolhemos o mal. E isso não só nos nossos primeiros pais, isso com cada um de nós, até o último homem, até o último ser humano antes do fim do mundo. E, portanto, nós tínhamos uma dívida eterna. A humanidade tinha uma dívida com o Criador. Quem poderia pagar essa dívida? De um lado, o homem deveria pagar essa dívida, porque só o homem é que pecou. Por outro, a dívida para com o Criador era, de certo modo, imensa, impagável, eterna. Por quê? Quando nós ferimos alguém, quando nós fazemos uma afronta e ofendemos alguém,
A ofensa feita, ela também se mede pelo grau de dignidade da pessoa ofendida. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa dar um tapa numa outra pessoa, isso é uma ofensa, não é? Um tapa no rosto. Agora pensa se esse tapa foi feito numa pessoa muito próxima, no seu pai, na sua mãe, é mais grave ainda. Se é numa autoridade, mais grave ainda, não é? Então, quanto maior a autoridade, maior também a ofensa. Agora vamos aplicar esse princípio em Deus. Quando nós ofendemos a Deus, sendo Deus quem é sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e sendo Deus um primeiro e o maior benfeitor do homem, quando o homem ofende a Deus, ele tem uma dívida imensa, uma ofensa imensa para com o Criador. Então, de um lado o homem precisava reparar, mas por outro lado o homem não podia reparar, porque a dívida é infinita e o homem é finito. A dívida é imensa e o homem é pecador. Como faríamos? Só tinha um jeito. O próprio Deus envia o seu Filho à terra para que Ele mesmo repare a dívida por nós. Mas Ele é Deus, como Ele repararia sendo Deus? Tinha que ser um homem, por isso Deus se fez homem. Assumiu a nossa natureza em tudo mesmo, menos no pecado. Até mesmo nas dores, no sofrimento, no desprezo, na morte. Em tudo nosso Senhor é igual a nós, no pavor da morte. Olha Jesus, que no Jardim das Oliveiras, psicologicamente abaladíssimo, não só sua, com medo, com pavor da morte iminente, mas sua sangue, para expressar bem a tristeza, a angústia mortal de Jesus, diante da dor, da morte, do sofrimento que ele caminhava. Veja, em tudo nosso Senhor é semelhante a nós. Nosso Senhor em Belém, ao nascer, sentiu frio, sentiu fome. Nosso Senhor foi desprezado. Nosso Senhor se cansava pelo caminho percorrido. Nosso Senhor foi rejeitado. Nosso Senhor, até mesmo nas tentações, se assemelhou a nós. Em tudo, menos no pecado. E por quê? Para que, trilhando o nosso caminho, pisando as nossas pegadas, nosso Senhor mostrasse o quanto Ele nos ama. Então, só um homem, e só verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, poderia apagar essa dívida. E assim foi feito. No alto do Calvário está cancelada a dívida que nós, homens, tínhamos para com Deus. Ali, nosso Senhor atraiu sobre si, diz o profeta Isaías, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todos os nossos desprezos, não só os pecados de Adão e Eva, mas de todos os homens de todos os tempos. Ali nosso Senhor atraiu para si. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que havia profecias falando disso, falando que o Cordeiro precisaria ser imolado, não é? E era necessário que o servo do Senhor sofresse muito para reparar o pecado. E nosso Senhor bebe, portanto, até a última gota do cálice da amargura, do desprezo, da rejeição, do sofrimento indizível, para nos reparar. E assim, no alto do Calvário, nosso Senhor, parecendo ao inferno, que era destruído, que era vencido, ali o inimigo era vencido. Como nós rezamos nos prefácios da Santa Cruz durante o tempo da paixão, convinha que naquele mesmo lenho onde o demônio tinha vencido o homem, também em outro lenho ele fosse vencido, no lenho da cruz. Meus amados irmãos, e então no terceiro dia, já da morte de nosso Senhor, ao raiar do dia, no primeiro dia da semana, como conta o Evangelho, as santas mulheres foram ao sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor, conforme o costume dos judeus. E elas foram porque elas amavam Jesus. Elas foram porque elas tinham ainda guardado no seu coração as palavras, os gestos, os milagres, a bondade do Senhor. E elas viram de que maneira trágica, terrível, sanguinolenta, nosso Senhor foi injustamente morto, crucificado. Elas foram lá.
É interessante, não sei se notaram, que o evangelista faz questão de contar o nome das mulheres. Maria Madalena, Maria mãe de Cleofas e Salomé. É interessante que ali falta uma outra Maria. Qual a Maria? A mãe de Jesus. Por que Nossa Senhora não foi? Bem, vamos adiante. É interessante que elas foram manhã cedo ao raiar do dia. Por quê? Porque nós sabemos que os judeus, eles não trabalhavam no sábado, eles guardavam o sábado. Então aquilo que elas começaram, os discípulos ali que receberam o corpo de Jesus da cruz, foram lá, sepultaram Nosso Senhor, embalsamaram às pressas, porque já era tarde na sexta-feira, e depois da primeira estrela do céu ser vista, não se podia mais fazer nada, já era praticamente o sábado, e no sábado era o dia consagrado ao Senhor. Então as santas mulheres voltaram no domingo cedinho ao sepulcro para continuar o que estavam fazendo na sexta-feira. E ao chegar lá, no caminho elas disseram: sim, nós vamos embalsamar o corpo do Senhor, mas quem vai rolar a pedra para nós? É uma pedra selada, tem soldados. Mas elas foram mesmo assim. É interessante como quando nós amamos de fato a nosso Senhor, nós não vamos colocando ali desculpas, nós nos lançamos, nós confiamos. E elas foram, sem muita lógica, sem muito pensamento, elas foram, levaram os bálsamos todos, os perfumes, para embalsamar o corpo do Senhor. Ao chegar ao sepulcro, elas viram a pedra já rolada. E elas entraram, procuraram o Senhor e não o encontraram. E lhes aparece um anjo, que lhes diz: procurais Jesus Nazareno crucificado? Pois bem, ele não está aqui, non est hic, resurrexit. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Olha que mensagem de alegria para aquelas mulheres. E elas voltaram do sepulcro, contaram aos discípulos e a Pedro, como o anjo tinha lhes dito, que Nosso Senhor estava vivo. Aquelas santas mulheres, elas foram as primeiras testemunhas de Jesus vivo. Mas que digo eu, não a primeira testemunha, porque a primeira testemunha se deu de uma maneira toda velada, foi com Nossa Senhora. É por isso que Nossa Senhora não foi ao sepulcro, porque Nossa Senhora sabia que Jesus ia ressuscitar. Aquelas santas mulheres, elas tinham uma grande piedade, mas a fé estava um pouco abalada no coração delas, diante da tragédia da cruz. Foi tão trágico ver Jesus suspenso no patíbulo do Calvário, que elas se esqueceram da palavra de Jesus: eu irei morrer, irei ser colocado nas mãos dos pecadores, serei crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Elas esqueceram disso. Quantas vezes nós nos esquecemos também, diante de tantas notícias ruins, nós nos esquecemos da notícia boa, das coisas boas que Deus nos promete, do céu, da eternidade, da esperança, da alegria. Nós nos esquecemos, olhamos só para os noticiários ruins, de mortes, de perdas, de doenças. Vamos levantar nossa cabeça para o céu, vamos erguer a nossa esperança, pedindo a Nosso Senhor que a alegria de Nosso Senhor ressuscitado entre na nossa alma também, nos contagie, como contagiou aquelas santas mulheres. E é interessante que a ressurreição, o relato da aparição de Jesus vivo para Nossa Senhora, os evangelistas não falam, porque fica escondido. O Espírito Santo quis ocultar esse momento tão sublime, quando Jesus, por primeiro, apareceu à sua mãe. Nós podemos imaginar a alegria de Nossa Senhora, o consolo de Nossa Senhora. De um lado, Nossa Senhora, que tinha ainda quase que o sangue de Jesus nas suas mãos, no seu manto, e por outro, Nosso Senhor que ressuscita vivo, e ali aparece novamente a Nossa Senhora. Um abraço de Jesus com Nossa Senhora. Quanta alegria, quanta formosura, quanta beleza, não é? Quanto êxtase nesse momento. Meus amados irmãos, esse abraço que Jesus deu em sua Santíssima Mãe, é esse abraço que Jesus quer dar em nós, na hora da comunhão, na hora que nós recebemos Nosso Senhor vivo e ressuscitado, mas imolado no Santíssimo Sacramento. Ele é o Cordeiro Pascal, Ele é o Cordeiro que tira o nosso pecado, que nos dá uma vida nova, e a ressurreição de Jesus será também o penhor, a segurança, a certeza da nossa
a ressurreição.